Olá, tudo bem? Então vamos começar aqui a nossa aula 6, uma aula, como já está aí no título, né? Uma aula sobre o sistema reprodutor, tanto masculino como feminino, e aí eu vou fazer uma correlação aí junto com os processos de gametogênese para o masculino, espermatogênese, para o feminino, a ovulogênese. Em seguida, quando a gente chegar na ovulogênese, eu vou estender para dois conteúdos aí dentro, dois pequenos conteúdos, que se houver a fecundação eu vou explicar o princípio de fecundação e se não houver eu vou estender para a explicação do ciclo menstrual e a oscilação hormonal a partir então dos dias, né, que se sucedem no ciclo menstrual, tá bom? Então vamos começar aí a nossa aula 6, tá? Uma aula recheada de conteúdo aí, tá bom? Vamos se preparar aí. E aí, tudo bem? Tudo certo? Então eu vou começar aqui, tá? E vou começar falando sobre o sistema reprodutor masculino. Antes de falar do sistema reprodutor masculino, eu quero que tu lembre de alguns detalhes aqui que são importantes para a gente começar esse assunto. Olha só, quando começa a expressão dos cromossomos sexuais durante o desenvolvimento fetal, o que é importante tu lembrar? Que se o indivíduo ele é portador dos cromossomos X e Y, as gônadas vão se diferenciar migrando para fora da cavidade abdominal e darão origem aos testículos. Agora, se o indivíduo for portador de dois cromossomos X, ele vai migrar na cavidade abdominal, para dentro da cavidade abdominal e vai formar os ovários. Então, a partir da formação dos testículos, né, a gente vai lembrar já que a gente vai ver algumas partes deles, certo? Como, por exemplo, a parte inicial aqui, olha lá, ó. A parte inicial, dado as chamadas células intersticiais ou células de Leydig, tá? Essas células intersticiais ou células de Leydig, lembrando, ó, provavelmente vocês escutem um barulho aqui de algumas batidas, é a caneta que eu estou utilizando para escrever, tá? Essas células, então, fazem a produção da chamada testosterona. Tudo bem? E em seguida, a formação aqui, dentro dos testículos, tá, da estrutura que são os chamados túbulos seminíferos. Bom, qual é que é a função dos túbulos seminíferos? Esses são responsáveis pela espermatogênese. Gênese, certo? Espermatogênese. Bom, um detalhe que é interessante de ser lembrado aqui, tá? É o seguinte, durante o sistema endócrino, no conteúdo do sistema endócrino, a gente fala dos hormônios que são produzidos pela hipófise, tá? E na região da adenohipófise são produzidas as chamadas gonadotrofinas, hormônios que estimulam as gônadas. Nós homens também produzimos essas gonadotrofinas que também estimulam o nosso sistema reprodutor quanto às gônadas. Então, o hormônio denominado, vou colocar aqui em cima, ó, LH, é o que estimula a produção lá nos testículos, estimula as células intersticiais a produzirem a testosterona. Já o FSH, o hormônio folículo estimulante, estimula lá dentro dos túbulos seminíferos a espermatogênese. Tudo bem? Então a gente segue aqui porque, olha só onde é que eu vou colocar. Então aqui embaixo, ó, aqui no esquema de vocês, aqui na figura de vocês, a região dos testículos, aqui dentro está os túbulos seminíferos, as células intersticiais, mas depois que acontece a espermatogênese, esses testículos eles migram aqui para esta parte superior, que é o chamado epidídimo. Então, o epidídimo vai ter a sua função, tá, de armazenamento, ou seja, ele armazena os espermatozoides. Tá? Ele armazena, então, os espermatozoides. Muito bem. Armazenando os espermatozoides, esses vão ficar ali nesse local, no
no epidídimo, até que aconteça o mecanismo da ejaculação, tá? Mas o mecanismo da ejaculação, ele é dependente, tá? De um túbulo que é o chamado, aqui, ó, vamos lá, ducto deferente. Bom, o que está presente no ducto deferente? Porque é no ducto deferente em que se encontram anexos a ele 3 glândulas. E essas glândulas são responsáveis pela produção do sêmen. Então, olha lá. A primeira glândula são as chamadas glândulas seminais, tá? Então, olha lá. Nas glândulas seminais, a primeira delas é a responsável pela produção. Olha lá. Produz muco e nutrientes. Tá? Muco e nutrientes, tá? Para a formação do sêmen. Já a próstata, bom, a próstata é bem importante, tá? A próstata aqui embaixo, ó, no esquema, tá? Olha ali ela, a próstata. Aqui em cima, ó, a vesícula ou glândula seminal, pela passagem, aqui ó, tá subindo, ó, no canal ou ducto deferente, até chegar nesta glândula, que é a glândula da próstata, tá? Qual é que é a função da glândula da próstata? Bom, bem importante agora. A próstata, ela produz uma substância, vou até trocar de cor aqui, ó, uma substância alcalina, onde o pH gira em torno de 7,3, 7,29 ali. O que significa isso? Tá? O porquê disto? Deixa eu trocar a cor aqui. O porquê disso? Porque o pH da vagina tende a ser levemente ácido. Então eu vou colocar aqui, ó, vagina. Tá? Só para a gente fazer essa correlação aqui, para a gente entender essa substância alcalina aqui em relação à próstata. A vagina vai apresentar um pH que gira em torno de 3,8 a 4,2, certo? E ele tem um porquê disto, certo? É um mecanismo, então, de proteção. Tá? O que acontece ali? Na vagina, existe ali dentro a chamada microbiota, tá? Microbiota vaginal, que é formado por um conjunto de organismos procariontes. Tá? Então, ali a gente encontra os chamados bacilos de Doderlein, bacilos de Doderlein ou lactobacilos. Tá? Os lactobacilos. O interessante aqui, deixa eu melhorar isso aqui, só aqui no finalzinho. Aí, ó. Vou melhorar, lactobacilos, tá? Então, o interessante é que esses lactobacilos e esses bacilos de Doderlein, eles fazem a produção, olha o que eu vou colocar aqui. Olha só, eu vou sublinhar isso porque eu vou falar da produção deles, tá? Eles vão fazer uma produção, e olha a importância, fazem a produção do chamado, vou produzir aqui, ó, produz ácido láctico, tá? Faz a produção do ácido láctico. Tá? Então, os bacilos de Doderlein, ou também chamados lactobacilos, fazem com que o pH vaginal fique em torno de 3,8 a 4,2 como um mecanismo de proteção contra outros micro-organismos, certo? Que não estão adaptados a esse tipo de pH. Tá? Criando assim uma microbiota na cavidade vaginal. Porém, não existe uma sobrevida do espermatozoide se o pH estiver tão baixo. Então o que acontece? A próstata produz essa substância alcalina que vai contribuir na formação do sêmen,
possibilitando assim a sobrevida do espermatozoide, elevando o pH vaginal no momento da ejaculação, tá? E isso tem que ficar bem claro para ti, certo? A regulação do pH vaginal é dado pela essa produção desta substância alcalina que irá compor o sêmen. Mas também existe a glândula bulboretral. Esta glândula bulboretral é responsável aqui, por, só um pouquinho, aí. É responsável então por promover a limpeza, ele limpa e acaba lubrificando o canal da uretra. Por quê? Porque nós homens, olha aqui, ó, temos o canal da uretra, que é um canal comum ao sistema urinário. E ali pode ter proliferação de bactérias, enfim, tá? Então ele promove essa limpeza, certo? Então o conjunto da produção do produto das glândulas seminais, da próstata mais a glândula bulboretral vai compor o chamado sêmen, que vai auxiliar então na sobrevida do espermatozoide. Então, ainda marchando para o fim aqui, já marchando para o fim, melhor dizendo, tá? Existe o canal, então, já dito canal da uretra, que tem a função de quê? Ele liga aqui, ó, o ducto ejaculatório ao sistema urinário. Tá? Avancei um pouquinho aqui na figura, tá? E para finalizar, o pênis, né? Aqui, né, representado, o pênis que terá a sua função como o chamado órgão. Esse acento ficou ruim, né? O órgão copulador. Tá bom? Então aqui a gente tem a representação e as funções das partes do sistema reprodutor masculino, tá? Então o que é importante aqui é, por exemplo, o que os testículos produzem e aonde produzem. Por exemplo, a produção de testosterona e a produção dos gametas, tá? Também as glândulas responsáveis pela produção do sêmen, tá? E o que cada glândula produz. Tá certo? A gente vai continuar então aqui a nossa aula, tá? E continuando a nossa aula, tu deve agora anexar aí no teu estudo e fazer uma continuidade para com a gametogênese, ou seja, a espermatogênese. Então a gente começa falando agora, dando sequência, né, na gametogênese, no que se diz respeito à chamada espermatogênese ou espermiogênese, tá? Então, lembrar que essa espermatogênese, como a gente disse antes, ela acontece, ó, aqui nos túbulos seminíferos, tá? Lembrar da formação dos espermatozoides lá dentro dos túbulos seminíferos, dentro dos testículos. Isso acontece a partir de um conjunto de células, olha aqui, ó, as chamadas células primordiais germinativas. Essas células primordiais germinativas são células que você deve lembrar que elas são diploides e que irão passar, certo? Irão passar por um chamado período inicial, por um chamado período inicial, que é o período de multiplicação, que se caracteriza pelo quê? Por sucessivas mitoses, tá? Então, as células primordiais germinativas, passando por sucessivas mitoses, elas irão dar origem às chamadas espermatogônias. Como a gente sabe, essas células por mitose também serão diploides, tá? Essas espermatogônias ativas, né, elas vão passar agora por um período chamado período de crescimento. O que caracteriza esse período de crescimento é o seguinte,
tá? Ele é caracterizado por um aumento de volume celular, tá? Mas sem divisão. Após passar este aumento de volume, essa espermatogônia, ao final do período de crescimento, vai originar uma célula diploide, porque não houve divisão, que é um espermatócito primário. Aí, este espermatócito primário dará origem no período de maturação, que é caracterizado pelas meioses. Ele vai dar origem, então, pela passagem da meiose, olha lá, ó, meiose, meiose 1, tá? Ele vai dar origem na meiose 1 após a separação dos cromossomos homólogos, certo? Nessa separação dos cromossomos homólogos, ele vai dar origem, então, aqui, agora, ó, ao espermatócito secundário. E esse espermatócito secundário agora ele é, haploide. Tudo bem? É haploide. Bom, ele vai passar então esse espermatócito secundário a uma meiose 2, que vai dar origem às chamadas espermátides, também haploides. Bom, nós homens temos uma característica importante que é o chamado período de diferenciação, tá? Esse período de diferenciação é quando, olha aqui, ó, esta espermátide vai originar o espermatozoide. Mas o que acontece no período de diferenciação? Agora a gente vem para cá, ó, tá? Eu vou descrever o período de diferenciação aqui. Nesse período de diferenciação, a primeira coisa que acontece é que a espermátide, ela perde parte do citoplasma. Tá? Perde parte do citoplasma aí, certo? Ao perder parte do citoplasma, outra coisa, o complexo, então essa célula tá assim, ó. Ela tá lá, ela tá começando a se diferenciar, mas ela perde uma parte significativa aqui, ó, do espermatozoide, tá? Da célula, tá? Então ela perde parte do citoplasma. O complexo golgiense vai originar, ele origina o acrossoma, tá? O que tu tem que lembrar do acrossomo ou do acrossoma? Deixa eu destacar aqui, ó. O que tu tem que lembrar dele? Que lá dentro dele existe o chamado, deixa eu colocar aqui, olha lá o chamado ácido hialurônico. Eita, que a letra não ajudou aqui no final, né? De novo, ácido hialurônico, tá? Ácido hialurônico, que vai ser utilizado no mecanismo de fecundação. Tudo bem? Já os centríolos irão originar o flagelo. Então, esse espermatozoide aqui, ele vai ter na sua característica agora, olha lá ele vai ter então na formação aqui, ó, primeiro, olha lá, o acrossoma, ou acrossomo, o núcleo. E isso vai dar origem à região da cabeça, tá? Na parte dada ao chamado pescoço, estarão presentes as mitocôndrias que fornecerão energia para que haja a movimentação do chamado
Eita. Do chamado flagelo. Pronto, está formado o espermatozoide. Esse espermatozoide sai de dentro dos túbulos seminíferos agora e vai lá para dentro do epidídimo, onde ele vai ficar armazenado. Porém, durante o processo de espermatogênese, existe um conjunto de células que está aqui em cima, ó, as chamadas células de Sertoli. Essas células são importantes porque elas fazem a proteção, nutrição, maturação dessas células germinativas, ó. Então é importante fazer a manutenção porque todo o processo de espermatogênese é dependente dessas células germinativas. Mas lá no final do processo, se esses espermatozoides eles estão danificados com o flagelo curto, a anatomia da região da cabeça não é a mais adequada, se o flagelo é muito longo, não tem flagelo, enfim, se o espermatozoide ele não é adequado, olha a importância disso. Ele realiza aqui um processo de fagocitose e elimina esses espermatozoides que estejam alterados, tá bom? Então essa parte do teu estudo é a que representa a chamada gametogênese para o processo de espermatogênese, responsável pela produção dos gametas masculinos, ou seja, os espermatozoides.